O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: ide antes as ovelhas perdidas à casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, na leitura de Isaías escatológica, mais uma vez, nós, mais uma vez, vamos ouvir palavras de esperança no meio da dor. Povo de Sião. Quem é o povo de Sião? Seria o povo de Israel, que hoje seria o cristão fiel. Não terás motivo algum para chorar. Ele se comoverá da voz do teu clamor, logo que te ouvir e te atenderá. Nós choramos neste mundo, inevitavelmente. Mas existe uma promessa, repito de novo, para os fiéis, para os humildes, os que se reconhecem independentes de Deus, que esse choro vai acabar. É uma promessa. Bem, eu sei que muita gente pensa, mas para que tem que ser assim, padre? Por que tem que sofrer tanto? Por que tanto choro? Por que tanta dor? Por exemplo, a dor do luto é terrível. É muito difícil. É uma dor doída. Bem, claro que a gente sabe que o pecado nos levou a ter que purificar, né? Mas também a gente sabe, os santos ensinam, que é possível, no meio da dor, receber uma esperança, uma força e até uma alegria de Deus. O que não é possível para quem não abraça a dor por amor a Deus. Você vai ver um monte de gente aí fora, com dinheiro, gastando, passeando, comprando, indo para a academia, saudável, com um vazio imenso, com vontade de suicidar, e outros suicidando. Já contei algumas vezes, quando lançou 90 alguma coisa, eu acho, o Excalibur, em Goiânia, era o primeiro prédio com piscina por andar, todo mundo assim encantado. E de repente o dono de uma indústria farmacêutica pula de lá. E depois a família diz, ele não tinha doença e nenhum problema financeiro aparente. O que ele tinha? O que ele não tinha? Né? O que ele não tinha? O único que dá felicidade.
Independente do tanto que você tem de bens materiais, independente se você está saudável ou não. Essa frase, que Deus me dê saúde, o resto eu corro atrás. Balela! Está cheio de gente saudável querendo suicidar e suicidando. Balela! É muito melhor você estar doente com Deus, vivendo intensamente com Deus, do que saudável e vazio, né? O Senhor, de certo, dará a todos o pão da angústia e da aflição, mas não se afasta de ti. Aqui é outra coisa que nós temos que entender, que é melhor sofrer neste mundo, dizia Santa Teresinha, porque aqui nós temos o consolo de Deus. No purgatório, para quem vai na repescagem, né? No purgatório não tem o consolo de Deus, é só a dor da purificação. Santa Teresinha falava, eu prefiro ficar 1000 anos sofrendo aqui do que um dia no purgatório. Então a purificação neste mundo. Agora, para nós entendermos, a gente tem que entender que aqui não é o nosso lugar. Porque às vezes tem gente que sofre demais. Eu já ouvi gente contar a sua vida. Eu já tive que mandar parar um tempo. Deixa eu respirar um pouco. Desde pequenininha, nasceu em casa dos outros, a mãe não quis, deu para os outros tratou humilhando o tempo inteiro, não comia junto com ninguém, não podia comer carne e tal. Depois alguém começou a abusar na família, dá 15, 16 anos, sai de casa para casar, casa com um cara que espanca. Não. Você vai contando assim e fala, meu Jesus, como é que uma pessoa dessa ainda consegue até ir na igreja? Porque a tendência é revolta, né? Depois casa de novo, separa, o outro entra com processo, separa e quer a casa que ela mora, que ela construiu ralando, e assim por diante, e vai. Não para de sofrer, não para. Mas aí o que Deus fala se nós não desviarmos do caminho? Ele te dará uma chuva para a semente que tiveres semeado, e o fruto será abundante. Haverá em toda montanha alta, em toda colina, arroios de água corrente. Então, a esperança do cristão é de que a dor não é para sempre. Mas aquele que não é um bom cristão santo, a euforia também não é para sempre. Uma hora chega a dor eterna. O Salmo diz o seguinte, ele conforta os corações despedaçados, ele enfaixa as suas feridas e as cura. Enfaixa as feridas. Aqui não fala que ele impede as feridas, não é verdade? Enfaixa, cura. São inevitáveis as nossas feridas. Nós temos que trabalhar a cura interior. Como é que você trabalha a cura interior? Primeiro aqui, ó, a missa e o sacrário. Rosário, palavra de Deus, amor, amar. Depois também pode pedir para alguém impor as mãos, pode fazer terapia, mas tem que ser terapia com gente que tem noção, abertura ao transcendente, porque a psicologia sozinha ela não dá resposta. Qual que é a maior vontade do ser humano? Amar e ser amado. A psicologia em si tem que preparar para amar e ser amado. Uma psicóloga que não acredita em Deus, ou que fica só lá, não vai dar resposta nenhuma. Como é que você vai resolver um problema de uma perda de alguém? Ou uma carência? Você tem que levar na terapia a pessoa a ter um encontro com Deus. É Ele que vai te amar e ser amado. Então tudo isso é válido. Também na psiquiatria, eu tive que começar a fazer uma pós-graduação em psiquiatria. Na psiquiatria também pode ajudar muita coisa. O remédio da psiquiatria, por exemplo, os medicamentos, não são para resolver totalmente. Quando eu dou medicamento, às vezes até aqui eu dou medicamento, né? Eu dou medicamento para a pessoa sair do desânimo para a oração, né? Por isso que eu fiz aquela indicação da irmã Nildaíra aqui, de psicóloga, que era irmã, freira. A mente dela vai estar sempre, as terapias serão sempre para orientar a pessoa para Deus. Até porque se não for isso, a vida dela não tem sentido. Né? Uma pessoa que faz voto de pobreza, castidade e obediência, se não tiver como norte o céu, Deus,
É loucura, né? Então tudo é muito válido. Alguém das redes sociais, quando eu publiquei sobre psicólogo, terapia, fizeram críticas. Não, é só Deus que alegra. Uma coisa não vai contra a outra. Uma coisa prepara para a outra. Se você tem uma parte psicológica totalmente desestruturada, como é que você vai receber o Espírito Santo bem? Então você faz, estrutura, entende melhor a sua situação e se abre completamente a Deus, com mais tranquilidade, né? Assim como os medicamentos. Não, padre, eu não vou tomar os remédios da depressão mais, porque Deus vai me curar. Gente, mas tudo bem, Deus vai curar. Mas se Ele quer médico, use os medicamentos para você rezar melhor, para você não ficar desanimado, não ficar com pânico. O que adianta você vir para a igreja e ter pânico com pessoas que têm agorafobia, por exemplo, que têm fobia de pessoas, de espaço? Como é que você vai vir para a missa se você não tomar o remédio, meu Deus do céu? Então, assim por diante. Nós temos que ser sóbrios, né? Mas o importante é entender que o ápice da coisa é você ter um relacionamento com Deus. Não pode ser você ficar animadinha para só farrear, né? Você ficar animado para vir rezar, para estar com Deus, para fazer caridade, para amar. E assim por diante. E no Evangelho, nós temos Jesus percorria, pregando os Evangelhos e curando todo tipo de doença. E vendo as multidões, compadeceu-se. E disse, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Aqui em Paraúna, que é uma cidade relativamente pequena, me dá uma ansiedade quando eu olho a estrutura da cidade. Tem aqui, tem a matriz, mas tem a vila lá longe, que é muito longe daqui, que eu tenho certeza que uns 90% nem me conhece. Tem a Coreia no meio, tem São Sebastião para lá, que depois eu fiz umas visitas recentemente, quase a maioria dos idosos não consegue vir aqui. E eu, pobrezinho, coitado no meio de toda essa seara, um coitado. Dá desespero, se você não pensar assim, Senhor, é o Senhor que é realmente o pastor, não sou eu. Eu poderia muito bem vir para cá, esquecer que tem todo aquele povo lá, né? Mas isso não é. O meu desejo é que todos se convertam. Eu fico pensando como chegar lá, para que todos tenham acesso, mesmo que sendo um, aí depois tem que ir lá para a Bainha, tem que ir para Ponte de Pedra, tem que ir para São João, tem que ir para outro lá. A messe é grande, né? E os trabalhadores são muito poucos. Tem as irmãs aqui, que é um privilégio, tem outros lugares não tem nem irmãs também para ajudar. Pedi, pois, ao dono da messe. Nós temos que pedir pelas vocações. Nós temos que aprender. Vocês, quando rezarem, nós peçamos por vocações religiosas e sacerdotais. Porque senão daqui a pouco não vai ter nem esse aqui, né? Vai ser lá, algumas regiões, né, Dona Graça, do Pará, que vai a cada 6 meses, 3 meses, um padre. Regiões ribeirinhas. Então a gente tem que rezar. O outro aspecto que é importante para rezar é não ter medo de ter filho. O povo hoje tem medo de ter filho. Filho virou doença. Filho faz parte, né, da família. Ninguém vai... Eu nunca vi ninguém infeliz de ter muitos filhos. Nunca vi. A família é outra. Um ajuda a criar o outro. É uma família sorridente. Eu já ouvi muito médicas fazendo parto de mulher que tem muito filho, xingar a mulher de porca. Por quê? Porque a médica, coitada, só conseguiu juntar dinheiro e diploma. Não sabe amar, não soube nada. Não escolheu as coisas certas. Pensou só na profissão. Se rendeu. E aí fica mal amada. A coitada da mãe que tem 6, 7, 8, 10 filhos que está lá, só dela estar ali incomoda. Incomoda a médica. Por isso que ela faz essas coisas absurdas. Xingar, humilhar uma grávida. Como eu já ouvi várias vezes, viu? Essas grávidas que vão em hospital
público são humilhadas quando tem muitos filhos. Porque não fazem laqueadura. Porque filho hoje é um problema, né? Tem muitos filhos, então. Agora, se você não tem muitos filhos, como é que você vai oferecer seu filho para a igreja? Como? Que jeito que faz? Na Itália, que já viveu o que nós estamos vivendo hoje, há muitos anos atrás, o que tem de idosos que pulam do prédio no verão, porque são sozinhos. O que eu cansei de ajudar senhorinhas, sozinhas, de 80 anos, que vai fazer compra carregando lá e para. Aí eu chegava, posso ajudar a senhora? Aí até a senhora mora sozinha? Sozinha. Não tem ninguém? Ninguém. Tem um preço, viu? Essa nova ideia moderna, feminista, que esses caras lá em cima que estão disseminando isso, estão fazendo isso não pelo bem da sociedade, mas para destruir com contraceptivos, né? Aborto, eutanásia. Eutanásia mesmo na Holanda virou praticamente assassinato. O médico vai lá e manda fazer eutanásia. Ah, mas não tinha que autorizar? Mas fala que já deixou um termo lá assinado. Você acha que o TI, eles ficam lá cuidando de idosos que estão doentes? Virou assassinato. Mas tudo isso é porque tem uma agenda aí para cumprir. Então nós temos que lutar contra isso. Entender que ter família, ter filhos, é bom. Faz feliz. Faz feliz quem. E depois, com certeza, aumentarão as vocações. Rezar o terço em família ajudaria as vocações. Explicar para o filho e para a filha que primeiro tem que perguntar para Deus o que ele quer. Hoje é sábado, pode ir mais tarde. Tem que perguntar para Deus primeiro o que ele quer. Porque ele vai casar mal. Porque você não ensinou para ele que ele deveria primeiro fazer a escuta de Deus. Aí casa com um cara que vai humilhar a sua filha a vida inteira, bater nela o tempo inteiro, e ela nem vai te contar, abusar, ou seu filho com a mulher que vai ficar implicando com a família inteira, que vai colocar todo mundo contra você, e assim por diante, ou então trair, abandonar seu filho, aí os meninos vêm tudo para casa, aí casa mal de novo, aí começa a usar droga, porque você não quis primeiro ensinar a rezar para escutar a voz de Deus. E aqui depois diz, e chamando os dos seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Isso se chama taumaturgia, esse poder extraordinário. Por que os padres de hoje não fazem isso? Eu nunca ressuscitei nenhum morto até hoje. Por que vocês acham que nós é fraco assim? Mais falta de fé? Bem, os teólogos, eu acho que é para uma desculpinha, né? Dizem que hoje em dia a igreja não precisa disso mais. Porque a própria igreja é um milagre. A instituição católica tem 2000 anos, passou por todas as provas do mundo. Então a igreja católica tem credibilidade, a maior instituição de caridade do mundo. Naquela época, quem sabia o que era ser cristão? Então a taumaturgia, os milagres eram importantes. Não que não existam milagres hoje, mas não são importantes. Até porque se eu ressuscitar um morto, eu tenho medo de contar para ele que ele vai morrer de novo. E ele me dá um tapa na cara. Olha, eu sinto muito dizer, mas você vai morrer 2 vezes. Não! Então é melhor deixar aí. Mas hoje não precisa tanto de milagres, porque a própria igreja é um milagre. Realmente, uma instituição que no mundo inteiro, única, universal, que passa por todos os problemas históricos, perseguição de Roma, né? Bárbaros na Europa, quase destruiu tudo. Depois os muçulmanos, depois o modernismo, né? Toda essa mudança cultural, e ainda ter essa igreja, realmente hoje não é tão necessário, não são tão necessários não é necessária a taumaturgia. Mas de vez em quando é bom fazer um milagrinho, né? Se Deus quiser, o povo ficar assim, Deus existe mesmo. Eu não sou contra pessoas que buscam os carismas, o dom de milagres, o dom de ciência e revelação. Acho que é importante hoje também, porque o povo está muito cético. Mas não é
essencial como antigamente. Na época dos apóstolos era necessário. Então estão aí algumas dicas. Família que reza junto, numerosa, rezando para ouvir a vocação, não é isso? E pregando o Evangelho. De graça recebestes, de graça deveis dar. Está escrito aqui. Que Deus nos ajude a evangelizar cada vez mais e trazer mais pessoas a essa consciência. Que eu sempre chamo os que estão lá fora, sem Deus, um barata tonta. Fica caçando os prazerozinhos do dia a dia com um vazio contínuo dentro do coração. Nós não. Dor, sofrimento, perseguição, abraçando, mas com alegria perene, que dura para sempre. Isso não tem preço. Que Nossa Senhora nos ajude. Assim seja.